Olá, gente, como é que vai? Tudo tranquilo? Então, vamos dar seguimento aqui na apresentação que eu tinha feito sobre deixa eu baixar aqui um bocadinho, para aí, ok. Sobre a musculatura profunda, então, da nossa coluna, ok? E essa relação, né, dessa musculatura com as dores nas costas. Então, o que acontece? Já mais ou menos desde os anos 90, que vem pesquisadores, que a gente vê pesquisadores falando e pesquisando sobre esse assunto, a relação de pessoas com dores nas costas e essa camada mais profunda da nossa coluna. Eu vou mostrar aqui nos slides, nós temos basicamente aí três camadas musculares, digamos assim, a mais profunda, né, que está junto dos ossos, das vértebras, costelas. Nós temos a camada intermédia e depois a superficial, que é essa que a gente consegue tocar, onde basicamente nós temos dois músculos importantes, o grande dorsal e o trapézio, né? Existem outros ali, mas esses aqui, digamos, são os dois mais importantes da musculatura superficial. Então, o que acontece? Então, como as dores nas costas é um fenômeno mundial, né? Segundo muitos autores, mas principalmente com a Organização Mundial da Saúde, eles falam que entre 65% a 80% da população mundial, estamos falando da população mundial, principalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a maioria das pessoas, então, já tiveram um episódio ou vão ter um episódio de dores nas costas. Então, é um fenômeno que mexe aí com milhões em termos de dinheiro, né? E mexe também com milhões de pessoas. E que fenômeno é esse? E qual é a relação dessas dores nas costas, na verdade, que podem ter diferentes causas, né? Mas normalmente a mais corriqueira, digamos assim, é idiopática, ou seja, não sabemos muito bem a causa específica, por isso que tem muitos fatores que estão interligados aí. Então vamos ver um bocadinho aqui como é que funciona esse negócio, o que esses autores aí estão pesquisando, tá bem? Primeiro, então, é importante, nós vamos falar dos discos intervertebrais, e assim eu vou trocando a minha imagem um pouco, né? Qual é a relação aí? Bom, os discos, então, a gente tem que entender que os discos têm uma função, né, muito importante. Eles são importantes na mobilidade, na estabilidade, principalmente aí para os idosos, para todos, né, mas principalmente para os idosos. E quando nós temos os discos saudáveis, eles estão com a altura correta, eles estão hidratados, né? Eles dão esse suporte, essa estabilidade para a coluna. E quando eles não estão saudáveis, eles estão desidratados. Eles estando desidratados, eles vão perdendo o seu tamanho, vão perdendo o seu volume inicial. E isso por quê? Porque nós recebemos sempre compressões, nós estamos sempre sujeitos a isso. E principalmente, pessoal, hoje em dia, né, já de uns anos para cá, nós temos aí grande parte da população que está sentada, mais sedentária, mais sentada. Mais sentada, nós temos uma maior compressão nos discos comparativamente com quem fica em pé. Nós vamos ver agora aqui também nos slides aqui na frente. Então, o que acontece? Se os discos estão hidratados, eles são hidratados quando a compressão é reduzida. Ou seja, a tração facilita a hidratação do disco, né? Tração. A tração é importante, então, para nós criarmos espaços, para nós devolvermos o espaço que o disco precisa para viver bem, para trabalhar bem, ok? Então, a hidratação é reduzida com a idade, né? Quanto mais velhos nós vamos ficando, menor vai ser essa hidratação, e principalmente para as pessoas que não treinam. E há uma redução da estatura ocorre e também uma redução da mobilidade da nossa coluna. Coluna saudável é coluna em movimento, tá bem? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Principalmente na pressão do terceiro disco. Isso é estudos dos anos 70, ok? Então, dá para nós vermos ali, ó, essa primeira figura a mais alta aqui, com esse círculo preto, que na postura sentada a compressão discal é maior do que em pé. Talvez muita gente aí não perceba isso, né? Mas é verdade, né? Segundo vários estudos. E esse foi um estudo aí típico, digamos assim, um dos pioneiros nessa área, tá? Na Hanson 76. Ou seja,
comparativamente com a postura em pé. A postura em pé é essa aqui, quer dizer 100%. Olha bem aqui o gráfico, tá? Normalmente a menor compressão nós temos quando estamos deitados, e depois nós vemos aqui que sentado, tanto com a coluna ereta, ou com a coluna em flexão, ou com a coluna em flexão, levantando um peso, que aí é pior ainda. Tá? Ela vai aí para 275, ou seja, comparativamente com posição em pé, são mais 175 em termos de quilos. É complicado, gente, tá bem? É bastante. Eu vou colocar aqui um pouco para cá para vocês poderem ver, então. O que acontece aqui? Os discos intervertebrais, então, eles estão, como eu falei anteriormente, estão constantemente submetidos a grandes forças compressivas, principalmente ali no terceiro disco lombar, ok? Vamos passar aqui para o outro slide. Então, olha só, a compressão discal de algumas posições de exercícios que a gente vai fazendo durante o nosso dia a dia, né? Veja bem de novo ali a posição em pé normal é o 100. Nós temos a menor posição deitado, como eu falei anteriormente. Então, nós temos a maior aqui, 210 em relação à porcentagem de pressão, tá? 210, ou seja, 110 a mais. Naquela posição, joelhos fletidos, sentados, deitados e elevando o tronco, né? Na posição dos abdominais crunches, aquele. E imagina, então, presta bem atenção aí, executando isso com sobrecarga, né? E com muitas repetições e com velocidade. E ainda mais com rotação. Então nós podemos, com o tempo, estar causando uma lesão e a gente nem sabe que pode estar causando isso, tá? Então presta atenção aqui nessas posições. No outro slide, nós temos, vou botar aqui em cima, a atividade em relação à carga sobre o disco, tá? Decúbito dorsal, então nós temos aí, mais uma vez, a menor carga, tá bem? Aproximadamente 30 quilos. Em pé, confere de novo 100. Sentado ereto, 140. Alguns estudos falam em 150. Caminhando, 85. Eu vou falar já sobre o caminhando. E elevar, imagina, elevar 20 quilos, primeiro com a coluna ereta, né? Estando em pé no caso. Elevar 20 quilos com a coluna ereta e joelhos flexionados, ok? E elevando 20 quilos com a coluna curvada e com os joelhos estendidos. Então aqui é pior. Né? Imagina a posição em pé, vai flexionar a coluna, né? E vai joelhos estendidos e vai levantar um peso do chão de 20 quilos, ok? O que é para muitas pessoas comum, pessoas que trabalham, por exemplo, em obra, pessoas que trabalham com transporte de carga, enfim, ou mesmo em casa, pessoas que vão fazer algum tipo de movimento, de alguma mudança, e que fazem isso de uma forma até natural, ou seja, não estamos falando nada além do que movimentos do nosso cotidiano. Então, como isso, e principalmente para pessoas não treinadas, como isso pode ser ruim para a nossa coluna, ok? Vamos lá, eu ia falar sobre o caminhando. Não sei se vocês já viram, mas no início de 2017, ou seja, 3 anos atrás, surgiu o primeiro estudo de uns pesquisadores australianos sobre a questão da hidratação do disco, né, da importância dessa hidratação do disco. Então, até então, a gente já era sabido que a tração é um movimento importante para nós reidratarmos o nosso disco, mas nesse estudo falou-se da caminhada e do jogging, né? A corridinha aquela tranquila, como também sendo exercícios importantes para a hidratação do disco. Olha que legal, gente. São estudos de pesquisadores australianos, tá bem? Então, vendo esses gráficos aqui que eu mostrei anteriormente, né, essas figuras, eu já deixo aqui para vocês, então, a primeira questão para a gente pensar. A posição sentada, ela aumenta, então, vocês viram a descarga axial, né?
aumenta, certo? De cima para baixo, força, a descarga axial, sentado, aumenta mais. Então, pensa bem aí nas aulas com os alunos de vocês, de personal training, aulas coletivas, aulas na musculação, o que é, de uma maneira geral, o que é melhor de se fazer? Exercícios em pé ou sentados? Ainda eu vejo muitas vezes esse exercício aqui que eu coloquei como exemplo, né? Fazendo ali um desenvolvimento, né? Desenvolvimento, e só um parênteses aqui, no nosso canal aí tem um vídeo do Aderson falando sobre como executar corretamente o desenvolvimento, perdão, a abdução de ombros ou elevação lateral. O Aderson fala nisso, tá? Depois dá uma olhada aqui também no nosso canal, tanto no YouTube quanto na página do Facebook e no Instagram também, tá? Então eu coloquei dois exemplos aqui. A pessoa sentada fazendo o mesmo movimento de abdução, né? Em pé. Então nós temos aqui a primeira questão, exercício sentado ou em pé. O que é melhor? De uma maneira geral, pensando nos discos intervertebrais, pensando na coluna, na compressão, hidratação de disco, tudo isso que a gente está falando aí. O que é melhor? De uma maneira geral, ok? Para a grande maioria das pessoas. Então eu vou deixar aqui para vocês responderem aí, depois vocês coloquem aqui o que vocês acham. Eu vejo ainda muitas vezes na academia, que o pessoal, para fazer esse tipo de exercício, elevação lateral, especificamente esse, muitas vezes senta com o sentido, né, com o pensamento de pegar mais carga, porque em pé não consegue. E será que está correto isso? Eu vou deixar aqui para vocês me falarem, tá? Vamos lá para outro aqui. Então, da nossa coluna, né, nós temos, como eu falei, três camadas. A camada superficial, tá? Nós temos a camada média e a camada profunda. E na camada profunda, é aqui que eu queria chegar, ela é importantíssima, tá? Para quê? Para um dos objetivos, para estabilidade da nossa coluna. Essa camada muscular, ela funciona, ela é tônica, tá bem? São grupos musculares tônicos, eles são importantes para a manutenção da postura, então eles são importantes para a estabilidade, ok? E nós estamos falando aqui principalmente do multifidus. Tem outros, mas o multifidus foi objeto de estudo, e ainda é, de vários estudos, né, essa musculatura aqui, por essa associação que os pesquisadores começaram a ver, que era a questão, muitas pessoas que têm dores nas costas, fazendo exames complementares, como ressonância, raio-x não, perdão, ressonância ou TAC, viam que esses músculos mais profundos, e aí principalmente o multifidus, ele estava mais fraco. Mas como que eles sabiam que estava mais fraco? Por uma coisa seguinte. Então, ó, isso que eu estou falando, né? Pesquisadores, eles começaram a verificar essa associação, tá bem? E principalmente com o quê? Com a fraqueza muscular e, sobretudo, do músculo multifidus. Então, esse músculo ele pertence à camada mais interna da nossa coluna, é o músculo mais medial que nós temos. Ponto. E é um músculo grande, ele vai desde o sacro até a segunda vértebra cervical, tá bem? Ele é formado aqui por numerosos feixes, né, musculares. Então, e na lombar ele é mais volumoso. Ele tem origem lá na poneurose do revestimento do latíssimo do dorso, né, na face posterior do sacro, tubérculos mamilares lombares, de todas as vértebras lombares, apófises transversas das torácicas e articulares das cervicais. Então, esses feixes eles pulam, às vezes, de 2 a 4 vértebras para se inserir nas espinhosas das vértebras acima, tá bem? Então, é um músculo bem interessante, por isso que os pesquisadores vêm estudando isso aí. Então, o que acontece? Ele tem uma função, né, de extensão e também de rotação do tronco, como também, como eu falei anteriormente, de controle e estabilidade da coluna. São músculos posturais, músculos tônicos, não é bem? Não são fásicos, são músculos tônicos.
Então, eles apresentam aqui um papel importante na estabilidade, devido às suas características em termos de ação, da questão morfológica e da inervação. Tá? Esse grupo muscular parece ser o responsável pelo suporte e controle segmentar. Então, eu coloquei aqui alguns estudos que eu venho já estudando. Aqui tem alguns, mas a gente tem muito mais aí. E o que acontece? Então, como é que os pesquisadores começaram a notar que principalmente esse músculo estava fraco, né? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Deixa eu colocar mais para cá. Aqui. Então eles delimitaram graus de quê? Essa área branca, vocês conseguem ver bem, tem essa seta aqui que dá para ver, tá? Essa área branca, o que é? Gordura, tá? É a infiltração de gordura. E quando eles começaram a associar nos exames de ressonância, principalmente ITAC, eles começaram a ver que as pessoas que sentiam, né, dores nas costas tinham essa área aqui com mais gordura, mais branca, né? E aí eu lembro também do meu primeiro TAC depois da ressonância, também eu vi que essa minha área aqui tinha muito espaço branco, muita área branca. E era porque gordura acumulada, infiltração de gordura. Então, essa é a associação que os pesquisadores começaram a notar. A questão do multifidos, né? Quando as pessoas tinham dores nas costas, e depois eles começaram a ver que, através dos exames, quando as pessoas tinham dores nas costas, essa musculatura se apresentava com uma área branca maior, que é a gordura infiltrada. Então, a partir daí, eles deram até uma escala onde praticamente gordura nenhuma era o grau 0. Grau 1 tinha pouca gordura. E grau 2 era onde tinham mais dores, então era gordura em grau severo. Aqui tem o outro, então, aqui. Então, o que apresentou? Esses estudos depois começaram a ver, bom, o que nós podemos fazer então? Vamos treinar essas pessoas? Será que a gente fazendo exercícios específicos para fortalecimento dessa musculatura, essa área branca ela vai desaparecer, né? Vai diminuir? Então foi o que eles fizeram com o tempo. Pegaram esses grupos, né? Faziam 2, 3 grupos com um grupo de controle e viram que através de exercício específico, né? Como um método de recuperação, quando comparado com outros grupos, né, que não faziam exercício, essas pessoas recuperavam mais rapidamente e melhor e diminuía aquela área esbranquiçada. Isso é bastante interessante. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, de exercício que a gente pode fazer deitado no chão em decúbito ventral, elevação do tronco, alternando pernas ou elevando as duas, ou fazendo alternado, braço estendido com o braço direito, perna esquerda. Tem diversos exercícios que a gente pode fazer, tá? E eu aplico isso bastante. Eu apliquei para mim quando eu tive o meu problema lá de dores nas costas, de hérnia discal em 2002, tá? E depois eu apliquei isso com os meus alunos, tanto da ginástica localizada, naquele período que eu dava aula em grupo ainda, como até hoje com os meus alunos de personal training, tá bem? Então, aqui um outro estudo, só para vocês entenderem também melhor, um estudo já mais novo, de 2017, né? Então, o que acontece aqui? Aqui, nesse caso, eles falam da mesma escala, né, de graus de gordura. Olha lá, graus de gordura zero é de 0 a 10% de quantidade dessa gordura infiltrada, tá bem? Depois de 10 a 50% é o grau 1 e grau 2 é acima de 50%, onde essa área predomina mais, ok? E com os exercícios, novamente, essa área aqui começava a diminuir, tá bem? Então, os resultados desse estudo aqui, eles falam que contribuirão para a compreensão dos mecanismos que conduzem à infiltração da gordura no músculo multifidos, né? E a sua relação com a função da coluna.
Então, muitas pessoas perdiam também essa função, essas dores, né, aconteciam por diversos fatores, e por causa da falta de exercícios específicos, a coluna ficava praticamente em desuso e entrava em processos de desequilíbrio, ok? Então era isso, gente. Acabamos aqui. Então fica aquela questão aqui para vocês pensarem o que é melhor, então nesse caso, exercícios em pé ou sentado? Para a questão da musculatura profunda, dos discos intervertebrais, tudo, questão muscular, para o nosso core, de uma maneira geral. E aqui eu quero também que vocês me respondam se vocês fazem exercícios específicos, se os seus alunos têm problemas de dores nas costas, o que fazer. A gente pode ajudar nesse aspecto. E se você tem alguma coisa para colocar aqui, por favor, contribua aqui, comente e faça o favor aí de espalhar para os seus contatos. Ficamos por aqui. Um grande abraço e aguarde aí que provavelmente nós vamos ter uma parte 2, tá bem? Um abraço e nos vemos no próximo. Tchau.